Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Comissão debate regulamentação da Lei Não é Não, que cria o selo Mulheres Seguras em Porto Alegre. Aprovado no Legislativo o programa de combate à evasão escolar na rede municipal. E ainda, Câmara da Capital promove Feira de Páscoa aberta ao público. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A regulamentação da Lei Municipal Não é Não, selo Mulheres Seguras, promulgada pela Câmara Municipal no ano passado, foi tema de reunião da Comissão de Direitos Humanos do Legislativo. A matéria tem o intuito de combater o assédio e violência contra a mulher em estabelecimentos noturnos aqui da capital. Conforme a autora da lei, vereadora Biga Pereira, do PCdoB, o texto foi aprovado pelo Legislativo em julho do ano passado e até agora não foi regulamentado pela Prefeitura. Segundo a coordenadora dos Direitos da Mulher da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o governo ainda está definindo como será feita a fiscalização da lei na cidade. Então nós estamos diante de algumas coisas que estão sendo encaminhadas. Sei que a ansiedade de colocar isso na vida é grande, nossa também, mas a gente tem responsabilidade enquanto gestora de política pública. Então, nós temos que construir uma lei execuível e segura, não simplesmente na ânsia de ter um selo, a gente não ter pessoas capacitadas para fazer essa fiscalização, de que forma ela vai acontecer, de quanto em quanto tempo, porque a própria lei diz que tem que ter um funcionário, esse funcionário, será que vai estar vinculado a essa empresa sempre? Como é que vai ser? Então, todo esse esforço para considerar e para levar à frente a lei e toda a sua, todas as suas decisões e tamanho, ela vai ser feita por dentro do município. A gente tem interesse de que isso aconteça. Nós, junto com isso, a responsabilização por sensibilizar a comunidade, inclusive o grupo de gestores que está aí para as leis e para as questões que a gente já vem trabalhando como avanço, como enfrentamento às questões de violência, também está com a gente como escopo. A ideia da legislação é conscientizar e capacitar os profissionais de bares, restaurantes noturnos e estádios de futebol a agir em casos de assédio e violência contra a mulher. Por meio de um selo, os estabelecimentos poderão garantir a presença do público feminino sem riscos. Os estabelecimentos que adotam o protocolo Não é Não, para que possam ter o selo Mulheres Seguras, devem manter seus funcionárias, treinados, capacitados para agir, para conseguir intervir em caso de uma denúncia de violência, mas também que esses locais devam disponibilizar recurso para que a vítima possa fazer a denúncia. Então, deve haver um acolhimento, é preciso manter o serviço de filmagem interna e externa do estabelecimento. As empresas ainda deverão oferecer espaços internos para acolhimento das mulheres e estabelecer códigos para facilitar as denúncias. Segundo a Prefeitura, não há um prazo para regulamentar a lei por decreto. A ideia do Executivo é utilizar apenas um selo da rede Conta Comigo, que vai abranger diversas leis municipais sobre o assunto. Existem 3 leis que foram aprovadas aqui pela Casa, que todas elas envolvem e promovem o empoderamento feminino, a proteção à mulher, as campanhas. Então, nós estamos incluindo tudo isso dentro de e todas previam um selo. Então, em razão de a gente entender de que precise ser um único selo, senão nós vamos ter 10 leis legislando 10 tipos de selo e, na verdade, isso perde valor, não agrega valor. E a mulher é que sai perdendo. Eu sinto um desconfigurar do propósito, um esvaziar do propósito. Eu não fui convidada para esse debate da rede. A Prefeitura tem o dever de uma lei que foi aprovada de regulamentar. Eu solicito, vereador Medina, nesse sentido, e para mim não está claro, eu acho que há um esvaziamento, há uma oportunização da Prefeitura em lançar na sua rede e se apropriando de um projeto que essa casa aqui, aprovou por unanimidade, de desconfigurar isso, que, para mim, é
o fundamental, que é o combate à violação, ao assédio. Mas eu posso estar errado. Eu confesso. Então, eu quero esclarecer. Eu penso que esta reunião não esclareceu. Como encaminhamento, a SEDECOM pediu uma nova reunião para a apresentação detalhada das outras leis que devem fazer parte do selo da Prefeitura. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente pretende elaborar um projeto de lei que regulamente a comercialização de crédito de carbono no município. A ideia é que a proposta possa ser construída de forma conjunta com mais entidades. O objetivo da matéria é dar segurança jurídica ao processo e que os recursos da venda dos ativos possam ser aplicados em prol da população e da preservação ambiental. Presidente da Associação Brasileira de Crédito de Carbono e Metano, Rita Ferrão, explicou que a Abcarbon é a única organização no país que faz este tipo de certificação. Como que a gente consegue fazer isso, né? A gente desenvolveu uma tecnologia que ela usa imagem de satélite e inteligência artificial para poder fazer em tempo real as medições. E com isso a gente conseguiu agregar assim pontos positivos. Por exemplo, a gente consegue hoje medir propriedades acima de 10 hectares, coisa que outras certificadoras internacionais elas certificam só acima de 10 mil hectares. Olha a diferença, 10 mil. Olha o gap que a gente pegou aí, né, entre 10 hectares, que pegou o pequeno produtor. Então, o Brasil, como um potencial gerador desse crédito de carbono, que é um país hoje que a gente tem um privilégio muito grande, e eu vejo isso quando eu me reúno com empresas internacionais, né, o pessoal de fora eles não têm área para gerar crédito de carbono. Eles não têm. Aqui, na associação, chega todos os dias. É normal chegar a 100, 200, 1.000, 2.000 hectares, com área 100% de floresta. Rita Ferrão considera que este tipo de mercado tem impacto social, ambiental e econômico. Isso porque, ela esclarece, empresas ou nações que possuem alto nível de poluição podem comprar créditos de carbono para compensar a emissão do gás. E o valor da compra vai para quem vendeu o crédito, seja país, cidade ou produtor rural. Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono. O vereador Ramiro Rosário do Novo destacou a necessidade de legislação para dar segurança jurídica a este mecanismo no município. E na área de crédito de carbono, eu acredito que para a preservação das nossas áreas verdes, Rita, das nossas áreas de preservação ambiental, nós poderíamos ter aqui um bom dispositivo, um mecanismo dentro do município para trazer segurança jurídica para isso. Infelizmente, a nossa Procuradoria da Casa entendeu que o projeto trazia vícios, né? Então nós até gostaríamos do auxílio da COSMAN aqui para poder fazer um entendimento junto à Procuradoria. A proponente do tema na comissão, a vereadora Cláudia Araújo, do PSD, projetou os próximos passos. São 2 encaminhamentos, né? Um é que a gente faça uma reunião com o secretário de Meio Ambiente, que eu acho que é importante. Se o CREA quiser participar também, acho que é bem importante, né? Trabalha com essa área. E também, onde é que está o outro que eu lhe passei? Com relação ao PL, né? Que nós, enquanto comissão, possamos trazer e ver o que a gente pode ajustar com a participação da OAB, então a PGM nos ajudar também, que a gente pode construir para realmente tornar ele sem óbice, né? A vereadora ainda salientou a relevância do assunto para o incentivo à preservação. A Comissão de Transporte voltou a tratar da interdição da pista do aeroporto Salgado Filho em dias de chuva com raios. A medida foi imposta pelo Ministério do Trabalho e Emprego após um operador morrer atropelado pelo trem de pouso de uma aeronave. O repórter Gilberto Caetano acompanhou o encontro e traz mais informações. Olá, Gilberto. Olá, Clayton. Esta pauta foi levada para a CUTAB a pedido do vereador Gessé Sangalli do Cidadania, que vem desde o ano passado tentando solucionar este impasse. No ano de 2023, foram mais de 38 horas de interdição, o que afetou quase 300 voos e cerca de 43 mil passageiros. Segundo a investigação feita na época do acidente, quando o Salgado Filho ainda era administrado pela Infraero, o trabalhador foi para debaixo do avião da extinta TAM para se proteger da tempestade. Então, esta ordem de interdição do terminal em dias de chuva e raios foi emitida para preservar a vida dos operadores de pista. De acordo com Edgar Nogueira, a Fraport sugeriu que fosse permitido pelo menos o desembarque de dos passageiros dos aviões que estivessem
estivessem na pista no momento da interdição, mas nem isso foi aceito pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Como encaminhamento, Sangalli propôs uma articulação conjunta da comissão com a bancada gaúcha no Congresso Nacional, a fim de dar mais peso à cobrança e pelo fim desta interdição. Clayton, eu volto contigo no estúdio. Obrigado, Gilberto. Na Comissão de Educação, os parlamentares debateram a mudança de endereço do Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos Paulo Freire. O prédio que abriga a escola passará por reforma, mas alunos e professores questionam a distância de outro local para a realocação dos trabalhos. O Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos atende alunos de quase 40 bairros da capital e de 12 municípios da região metropolitana. Após danos estruturais no telhado da instituição em janeiro, o Estado decidiu realizar reformas e determinou o fechamento da sede durante o período de obras. Para isso, os estudantes que frequentavam a sede da Zona Norte precisarão se deslocar ao novo endereço, a mais de 4 quilômetros de distância. Tirar o NEJA dali é desrespeitar a história, desrespeitar a raiz que se cria ali, a memória, a cultura. É desrespeitar a localização geográfica estratégica do NEJA ali, para esse público do eixo Zona Norte e das cidades da região metropolitana. O professor, que participou da reunião junto de outros colegas, considera o novo local ermo e inadequado para as aulas. Segundo Silvio, os alunos precisariam duplicar seus gastos com transporte. Os estudantes, todos que nós fomos conversando, eles demonstraram muita preocupação e disseram, nós vamos acabar desistindo, nós não vamos conseguir. Tem que ser um herói da resistência para gastar 4 passagens, enfim, para acessar o NEJA à noite e ter que ir lá na Felipe de Oliveira e gastar com o aplicativo, o táxi, para se locomover em segurança. O prejuízo é aumento imediato de evasão escolar. Quando a gente não desenvolve a educação, não desenvolve economicamente o município, porque a gente só qualificando a massa de trabalhadores, de profissionais, a gente consegue melhorar a qualidade dos empregos, atrair também empresas que vão ter esses trabalhadores qualificados. A pauta foi proposta pelo vereador Jonas Reis, do PT. Durante a comissão, os participantes destacaram que defendem a reforma, mas explicam a preocupação de que não haja retorno para a sede original. Nós estamos com grande medo que a especulação imobiliária acabe ganhando terreno. O Estado venda e não tenha mais a escola lá. Não tem nem data para início, nem data de término da obra. O que a gente tem agora é, de fato, levando a escola para o eixo Ipiranga, que já tem outras 2 NEJAs, não precisa. Então a gente está concentrando as matrículas numa região só e prejudicando a região norte. Um abaixo-assinado online contra a mudança de local soma quase 10 mil adesões. Atualmente, a NEJA Paulo Freire conta com 280 matriculados e tem capacidade para 4 mil. Em reunião com a Secretaria Estadual de Educação, representantes da frente contrária à realocação apresentaram possíveis alternativas. Dá para fazer a reforma mantendo a escola funcionando, desloca um pouco, cria toda obra traz um pouquinho de trabalho, mas não é uma grande obra. Não sendo possível, apresentamos outra proposta, que é a de transferir provisoriamente a nossa escola para alguma escola num raio de 500 metros, diferente de 4.100 metros, atendendo esse público da Zona Norte, eixo Zona Norte e cidades da região metropolitana. A pasta não enviou representante para a reunião, o que o vereador Jonas Reis considera um desrespeito ao município. A comissão deve encaminhar ofício à secretaria, solicitando o não fechamento do núcleo de ensino. Seguimos no tema da educação. Na sessão plenária de segunda-feira, a Câmara aprovou proposta do vereador Márcio Binzeli, do PDT, que institui um programa contra a evasão escolar no ensino fundamental do município. O objetivo do projeto é garantir a permanência dos alunos no ambiente educacional. O programa deve ser implementado nas escolas municipais de ensino fundamental. Para o proponente, vereador Márcio Binzeli, do PDT, a iniciativa promove a segurança das crianças e adolescentes de Porto Alegre. A criança, ela é indefesa, ela não tem força de voz, né, para se posicionar perante muitas situações. E uma criança fora da escola é uma criança sem futuro, ou com poucas possibilidades de vencer. Sem a ferramenta da educação, o futuro ele é um futuro muito incerto. Sem contar questões ali afetas à violência,
o descaminho no que diz respeito ao tráfico. Para executar o programa, o projeto prevê a união entre poder público e sociedade civil. Parcerias com a Brigada Militar, com os bombeiros, com a Defensoria Pública, com outros órgãos da sociedade civil organizada, com clubes, com a área esportiva, cultura, lazer, desporto, artes marciais, danças. A iniciativa estabelece que as instituições de ensino mantenham um registro sistemático de faltas para o acompanhamento dos pais. Um relatório das ausências também deve ser apresentado bimestralmente ao Conselho Tutelar. E ainda sobre educação, a Prefeitura de Porto Alegre deverá publicar em seu site e no aplicativo 156 a lista de espera para vagas em escolas do município. É o que determina o projeto de lei do Legislativo, também aprovado na sessão de segunda-feira. De autoria do vereador José Freitas, do Republicanos, a proposta vai facilitar o acesso dos pais e responsáveis à lista de espera das vagas. Atualmente, as escolas já fornecem a listagem de forma presencial. Isso tudo para facilitar a vida das mães, né? Porque às vezes os pais eles não sabem qual é o número lá da vaga que está o seu filho. E não existe aquela transparência. Então isso aqui é para trazer mais transparência. A pessoa da sua casa mesmo, ela vai ver qual é a ordem de espera que está o seu filho. Também foram aprovadas emendas junto ao projeto de lei. De autoria da bancada do Republicanos, a lista ainda deverá ser publicada no portal da Transparência. Outra emenda da bancada determina que também seja divulgado o conteúdo programático que será ministrado pelos professores. Uma subemenda da vereadora Biga Pereira, do PCdoB, estabelece a publicização do projeto político-pedagógico da escola. Já de autoria dos vereadores Thiago Albrecht, do Novo, e Alvani Medina, do Republicanos, uma emenda determina que o Executivo preserve os dados pessoais dos candidatos. Outro projeto de lei do Legislativo, também aprovado na sessão de segunda-feira, cria a Estratégia Municipal de Navegação de Pacientes com Neoplasia Maligna. De acordo com a autora da matéria, a vereadora Cláudia Araújo, do PSD, a intenção é garantir ao paciente com câncer o diagnóstico e tratamento mais rápidos. As pessoas que são acometidas com algum tipo de câncer, né, elas muitas vezes ficam mais de 60 dias, que pela legislação, pela Constituição, elas deveriam em 60 dias iniciar um tratamento. Elas acabam ficando 60 dias aguardando uma consulta para depois poder ter o início do seu tratamento, e muitas delas vêm a óbito em função disso. Então o projeto diz que essas pessoas que têm que ter uma estratégia para que a gente possa identificar aquelas anomalias que são graves, prioridade 1, para que a gente possa colocar elas à frente das menos urgentes, para que essa pessoa possa ser diagnosticada e, no máximo 30 dias, iniciar o tratamento. O projeto ainda tem como objetivo colaborar com as equipes de saúde para a prestação de ações integrais e resolutivas, fornecer orientação e suporte individual ao paciente, além de reduzir os índices de abandono de tratamento de câncer. Ainda na sessão de segunda-feira, os parlamentares aprovaram uma iniciativa do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, que institui um espaço público de culto religioso em Porto Alegre. O Recanto dos Orixás será implementado na Praça 15 de Novembro, no centro histórico da capital. O projeto estabelece que o ponto seja de uso coletivo para manifestação de qualquer religião. O Sindicato dos Motociclistas Profissionais de Porto Alegre participou do Espaço da Tribuna Popular nesta semana. O presidente do Sindimoto pediu apoio dos parlamentares para o reconhecimento da categoria. Walter Ferreira ainda chamou a atenção do plenário com dados relacionados a acidentes e mortes no trânsito envolvendo motociclistas. O presidente do Sindimoto, Walter Ferreira da Silva, trouxe dados da EPTC de 2023. Dos mais de 15 mil acidentes de trânsito na capital, 4.687 ocorreram com motociclistas na faixa etária dos 26 aos 35 anos. Conforme Walter Ferreira, os 4 fatores de risco para os acidentes com moto envolvem a falta de CNH, avanço do sinal e ingestão de bebida alcoólica. 30% desses trabalhadores estão trabalhando sem CNH. E aqui, senhores vereadores, presidente, vereadoras, público, imprensa, o Sindimoto não quer esses trabalhadores desempregados.
E nessa casa, nesse momento, eu peço ao senhor, presidente, que provoquem uma audiência com o governador do estado para que ele conceda a esses trabalhadores e tantos outros que necessitam a CNH social. O projeto já está pronto, já se encontra praticamente pronto para ser promulgado no DETRAN e nós precisamos dessa audiência para conseguir essa CNH social para esses trabalhadores e tantos outros que precisam. O presidente do sindicato ainda disse que pela primeira vez no Rio Grande do Sul, o Sindimoto, em parceria com uma empresa de transporte por aplicativo, vai inaugurar 2 pontos de apoio para motociclistas em Porto Alegre. Os locais estarão disponíveis a partir do dia 18 de março nas ruas Dr. Timóteo e Mariante, com espaço para almoço e descanso e ainda água potável. O presidente do Legislativo, o vereador Mauro Pinheiro, do PL, participou nesta terça-feira do evento Marcas de Quem Decide. Durante a cerimônia no Teatro do SESI, o presidente da Câmara, vereador Mauro Pinheiro, do PL, foi chamado ao palco para entregar parte dos certificados da 26ª edição do Marcas de Quem Decide. Junto dele estava o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito. O tradicional evento é realizado pelo Jornal do Comércio há 26 anos e premia as marcas mais lembradas e preferidas pelos executivos. Os resultados vêm de uma pesquisa que avalia mais de 70 setores da economia gaúcha. O estudo é realizado pelo Instituto Pesquisas de Opinião. A coleta de dados para o levantamento começou em dezembro de 2023 e seguiu até janeiro. Segue até esta quinta a Feira de Artesanato de Páscoa na Câmara de Porto Alegre. O evento é aberto ao público. O evento reúne mais de 40 expositores. Além dos artesanatos de Páscoa, são vendidos diversos tipos de doces, pães e bolos, artigos de decoração e utilidades domésticas. A Feira de Páscoa iniciou na manhã desta terça-feira e segue até quinta, dia 14. O evento é aberto ao público no andar térreo da Câmara de Vereadores da capital, que fica na Avenida José Loureiro da Silva, 255. As visitas podem ser feitas das 10 horas da manhã às 5 da tarde. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!